Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Hoje estou aqui com o meu sócio Diogo Faquinha e os nossos convidados especiais, a Tati e o Ricardo. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Olá, obrigada. Pessoal, quando a gente abre esse bate-papo, a gente gosta sempre de dar oportunidade para vocês se apresentarem, falarem um pouco de vocês e tal. Então, começando pela Tati, conta um pouco. Ladies first, exato. Bom, eu sou a Tati, mãe de 2 filhos, casada com o Ricardo, apaixonada por educação. Acredito muito e defendo a educação transformadora. E estou nessa jornada aí de cuidar, ajudar as pessoas a chegarem aos seus objetivos. Ah, que bacana. Ricardo. Eu sou o Ricardo, também sou pai de 2 filhos, casado com a Tati. E a gente tá junto já desde 99. Ó, Fizemos muitos anos de casado esse ano. Na hora que eu escrevi o cartão de casamento, eu errei a quantidade de anos, eu tive que reescrever o cartão. olha É só. porque eu sou empresário de aula de inglês, não de matemática. Então acho que... Ah, que bacana. E pessoal, agora, né, vocês contaram um pouco de vocês e tal. E como que surgiu a cultura inglesa na vida de vocês? Bom, a cultura inglesa surgiu em 2002, lá na Inglaterra. O primeiro contato que a gente teve com o nome da instituição. O Ricardo estava fazendo um curso da Universidade de Cambridge. Conta aí um pouquinho. Eu comecei a dar aula com 17 aninhos. Aí falava, vamos pra Inglaterra pra estudar, tirar uma certificação legal, fazer curso bacana. E fazendo esse curso de Cambridge, o professor um dia perguntou, e aí, o que você vai fazer para voltar pro Brasil? Ah, eu quero abrir minha escola. E ele me falou, abre uma cultura inglesa. E eu fiquei surpreso, né, porque sou do interior, nascido e criado no interior. Falei, mas por que cultura inglesa? E ele falou, olha, eu já morei em 30 países dando aula, morei no Brasil, inclusive, dei aula em várias redes, e a cultura de longe é que mais se preocupa e mais investe em qualidade. E o que você está aprendendo aqui nesse curso é o que o pessoal da cultura inglesa ensina seus professores a fazerem, a mesma linha de atuação didática. Então vai para a cultura que você vai ser feliz. Isso aí lá em 2002. 2002 você na conversando Inglaterra. com esse amigo. Estávamos E nós quando- 2 morando lá. Vocês estavam morando lá. E quando veio a ideia, falou assim, não, então realmente vamos abrir uma cultura, vamos atrás. Esse empreendedorismo de vocês, ele era uma coisa que vinha com vocês também ou foi uma oportunidade que vocês enxergaram de trazer isso para nossa região? Cara, eu sempre soube que eu ia acabar abrindo a minha escola, né? Comecei a dar aula com 17 e trabalhar para os outros é muito legal, mas você fica muito limitado, principalmente em ambientes aí nos quais não se investe em qualidade, não se tem uma preocupação com inovação, com esse tipo de coisa. E minha família sempre empreendeu. Meu pai, minha mãe, tios, tias, todo mundo tem seu negócio próprio aí nos mais diversos segmentos. Então, para mim foi normal. Quando a gente foi para Inglaterra, a gente já sabia que a gente ia voltar. A gente foi em 2002, voltou em Já foi com 2003. foco em fazer cursos na área, em buscar informação, já pensando em voltar e abrir uma escola. A gente só não sabia qual. E nem aonde. Ah, é? É. E de lá a gente começou a enviar currículo, mandamos currículo para várias escolas de franquias diferentes, mandamos para cidades do Paraná, chegamos a cogitar abrir uma escola em Itu e fomos pesquisar. E batemos com a porta na cara. Eu acho que a gente aprendeu bastante sobre várias cidades, foi bem legal. A gente visitou, fez pesquisa em loco em Bauru, em Araçatuba, em Marília. Ponta Grossa, Paranaguá, Curitiba. Tudo essas cidades para escolher uma que pudesse Foz do Iguaçu, a gente abrir uma escola. a gente Abrir uma ia, escola ficava... sem saber direito qual. Qual era a marca que vocês iam É. representar? A gente estava analisando os mercados e a gente ia, ficava 3, 4 dias na cidade e visitava imóveis, né, com as características que a gente precisava em termos de tamanho, localização, visitava as outras escolas para entender qual que era a realidade de preço, pegava os dados socioeconômicos da cidade, renda média per capita, número de habitantes, quanto a população gasta com entretenimento, com Material educação, escolar. material escolar, com cultura. E a gente foi alimentando uma planilhona lá. Um Excelzão bonito. Verdadeira análise de dados. Nós que trabalhamos junto com a cultura inglesa, a gente sabe que o Ricardo é uma pessoa que gosta muito de planilha mesmo, ele deixa tudo planilhado, organizado. Então, quanto a isso, eu tenho certeza que você tenha feito realmente um estudo de
de mercado bem bacana, né? Porque, na verdade, é muita informação para estar tudo na cabeça ao mesmo tempo, então é muito dado. Então, planilhando direitinho, fica mais fácil de fazer as inter-relações, de comparar uma coisa com a outra. E aí a gente tinha lá 7, 8 cidades comparadas umas com as outras, né? Só que eram cidades que a gente não conhecia, aqueles parâmetros também eram novos pra gente. Aí a gente abriu uma coluninha ali no Excel, falou, vamos colocar Presidente Prudente aqui. Vamos comparar com o que a gente Olha conhece. E quando eu falei, bater a porta na cara, porque a gente buscou uma cultura inglesa, conversamos com um dos sócios diretores da escola e falamos, como que a gente faz para abrir uma cultura inglesa? A gente teve essa recomendação de um tutor de Cambridge, lá na Inglaterra. Cultura inglesa não é para qualquer um. Nossa. Só se abre uma cultura inglesa quem já é da instituição. Ou já é um professor, ou já é um gerente de unidade. O próximo passo para quem vai, por exemplo, se aposentar. Para não se desligar da instituição, continuar com aquele expertise, eles cedem à sociedade. Então não é para vocês. Aqui não é fábrica de salsicha. Nossa. Mas ele foi super delicado, super gente boa. Mas, tipo assim. Eu acho assim, né? Ele foi bem objetivo. Foi. Eu acho que ele já deu aquela ajustada na expectativa, entendeu? Foi categórico. Não é pra qualquer um. Tipo assim, ele falou. Dois jovens, né? Quantos anos vocês, desculpa, pergunta, mas vocês tinham quantos anos, mais ou menos? 22. Isso foi 2004. Tinha 18. Tá bom. Tinha 27. Entendi. Que legal. Tá, e aí entrou o Presidente Prudente nessa sua tabulação de dados e qual foi o resultado de Prudente? Então, a gente olhou, a gente chegou, né? Fizemos o mesmo trabalho. Fizemos levantamento de preço. Comum, a gente pensava assim, Prudente está saturado. Todas as grandes franquias estavam aqui e faziam um trabalho bem consolidado. A gente falou, não tem espaço para Prudente. Por isso que a gente nem olhou aquilo logo de cara. Deixou por último. A gente só colocou lá na planilha para comparar o que a gente não conhecia com o que a gente conhecia. Mas foi uma surpresa. O plano de negócios mostrou que Prudente era a melhor das opções. E eu olhei e falei, não, isso daqui tá errado. Porque tá saturado aqui, já tem muita escola, isso aqui tá errado. Olhamos, revisei e falei, não, é aqui mesmo. Mas aí caímos na mesma. E qual escola abrir? Se todo mundo já tá aqui. Aí a gente falou, a cultura inglesa não tem. Prudente é referência não só no Brasil, mas né, até lá fora. Tem cultura inglesa na América Latina inteira. E a gente é teimoso, então vamos atrás. Voltaram um trabalho lá. de FBI. A gente conseguiu o telefone. Um primo que prestava serviço de TI na cultura inglesa, ele conseguiu pra gente o telefone da CEO da cultura inglesa. E aí você já falou com ela em inglês? Na verdade, a gente ligou, quem atendeu foi a secretária dela. E aí ela escutou, foi super educada, e eu acho que ela gostou da conversa e passou pra CEO. E aí a CEO falou, olha, me manda uma carta de intenção e um plano de negócio. Aí entrou os dados. A gente escreveu a carta, uma carta bonita, tal, bem escritinha, e a planilha. Tal. E contamos uma rede de apoio enorme para montar esse plano de negócios, né? Família, amigo, pegamos dados do IBGE, prefeitura, e a gente foi somando tudo e fizemos um plano bem detalhado. Que bacana, aí que bacana. Ela veio pra cá primeiro ou a gente foi pra lá? Ela veio pra cá. Ela veio pra cá, conheceu a cidade, conheceu a gente, e foi amor à primeira vista. Olha que bacana. Ela gostou da cidade, gostou dos prédios que eu tinha selecionado, gostou da gente. Lembrando que na época de 2004 a internet era bem diferente, né? Pra você pesquisar as coisas, informações, encontrar as coisas, não era tão fácil quanto hoje, muita né? coisa em loco. Tinha Google, Tinha Google, mas era tudo muito diferente, né? As pessoas talvez não tinham tanta costume de usar essas ferramentas, mas tinha sim. E aí, pegando esse gancho do início, né, dessa história da cultura inglesa, assim, e qual foi a maior dificuldade que vocês lembram, assim, no início, assim, talvez para mostrar para Prudente um novo conceito chegando? Enfim, qual foi a dificuldade que vocês tiveram, que vocês lembram, assim? Bom, eu diria que foi trabalhar o nome da marca. A cultura inglesa era muito forte em São Paulo, na capital. Era um nome de peso, foi uma das primeiras escolas de inglês do Brasil, mas aqui no interior nem todo mundo conhecia. A não ser uma pessoa que tinha estudado, feito faculdade em São Paulo. Então, mas o legal é que quem conhecia era formador de opinião, era referência na sua área. Mas era gente de fora. Tanto é que as duas primeiras matrículas que a gente fez foram duas irmãs, a Isabela e a Manuela, que tinham acabado de se mudar de Rio Branco
que é uma capital estadual, e elas estudavam na cultura lá. Elas tinham acabado de vir para cá, estavam tristes, que deixaram os amigos lá, tal. Eles passaram na frente da escola, falaram, nossa, pelo menos aqui tem cultura também. Vou continuar estudando na Olha cultura. Que bacana. Super legal. E é igual você falou, né? Não tinha cultura inglesa aqui, as pessoas do interior não estavam habituadas e tal. E porque o modelo de negócio da cultura é diferente, né? Não é uma franquia, não é igual outras que tem. Somos sócios da Associação Brasileira Cultura Inglesa. E de lá pra cá são 18 anos, né? E vocês devem ter muitas histórias pra contar, né? E beleza, tiveram o ok da CEO, abriram a unidade. Como foi esses nós primeiros abrimos anos? a unidade bem de mansinho, bem quietinho. Fizemos um teaser. Então, o marketing foi um grande aliado nesse momento, porque a gente não chegou contando, abrimos as portas. Então, a gente veio na surdina, a gente tampou o logo, foi a fachada bem escondidinha, a gente falava para todo mundo que a gente estava abrindo uma escola de computação. Olha só. Para os fornecedores, os prestadores de serviço que estavam fazendo reforma, pintando, a gente... Nem para dono do prédio, falei que era. No contrato de aluguel, lá o primeiro contrato, está montando uma empresa de fins educacionais e esportivos. Ela não sabia se era uma academia, o que era. Não sabia quem estava abrindo ali. Então, a gente pegou a concorrência meio que despreparada, desprevenida. E a hora que viram que era cultura inglesa... It's too late, baby. A concorrência já conhecia, né? Já. E como foi esse primeiro impacto no primeiro ano de matrículas, de alunos, do mercado? Como foi a recepção do mercado prudentino? Foi maravilhosa, foi genial. É um frio na barriga tremendo se abrir as portas com uma dívida enorme, 0 alunos. Na primeira semana, uma das contratações que a gente fez para o atendimento pediu demissão porque ela não acreditou no negócio. Então, você tem que estar lá, né? Automotivado, motivar toda a equipe. Mas a gente já chegou chegando. A gente já bateu meta no primeiro semestre de operação e virou case dentro da instituição. A gente fez mais de 500 matrículas no primeiro semestre de operação. A gente já começou acima do ponto de equilíbrio, começou pagando as contas, foi muito legal. Bacana. Eu acho que muito também pela questão da estratégia de lançamento de vocês, né? Igual vocês falaram, né? Como a marca é forte, todos os concorrentes com certeza já ia começar a se movimentar antes para não perder alunos, né? Então vocês começaram a fazer um trabalho ali na surdina para depois fazer o lançamento e aí já é tarde. E tivemos uma inauguração com toda pompa e circunstância. Veio os membros do governo britânico, o pessoal do board da cultura inglesa, que é formado por britânicos, brasileiros. Teve gaita de fole na nossa inauguração. Nossa, e o cônsul do Reino Unido no Brasil teve presente na cultura. Ele que cortou a faixinha, assim. A fita inaugural. Bacana, porque eu tô vendo aqui que vocês fizeram, assim, acho que a receita do bolo para todo empresário, né? Montaram um plano de negócios, pesquisa de mercado, analisaram dados, investiram em marketing, que muitas vezes o empresário faz tudo, mas não investe em marketing. Então, assim, acho que o case de sucesso começa desde o plano de negócio até hoje, né? E é uma coisa que é do sangue de vocês, né? A educação, o inglês. Então, quando você une tudo isso daí, não tem como dar errado, né? Que bacana. E como que foi os próximos anos de cultura ali? Como foi esse crescimento da cultura em ter novos alunos? Como foi as ações que a cultura fez para trabalhar com esses alunos ali no dia a dia e ganhar cada vez mais espaço no mercado aqui? Diego, um negócio que a gente sempre fez e ainda faz é inovar. A gente nunca teve preguiça nem receio de fazer coisas diferentes, de lançar ideia. O perfil dos nossos funcionários, colaboradores, professores é o perfil de que é inquieto, que nunca para de aprender, nunca para de buscar conhecimento, de se melhorar. Então, acho que isso já, esse treinamento contínuo, desenvolvimento, inovação, já é uma característica bem forte. Nós somos a primeira escola de idiomas a oferecer curso de férias, curso intensivo de férias nos meses de janeiro e julho. Nunca ninguém tinha feito isso em Prudente. Nós trouxemos o curso de férias. Fomos a primeira escola a fazer coluna de férias para as crianças nos períodos de férias também. Fomos a primeira escola a ter lousa interativa com projetor data show em todas as salas de aula. Ninguém tinha isso aqui. E mais recentemente, isso ao longo dos anos, né, isso foi acontecendo. Fomos a primeira escola a oferecer o curso de inglês para crianças a partir de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Parceria do Google for Education. Mais recentemente, a gente, até hoje, é a única escola de idiomas, a única rede de idiomas
que utiliza o Google for Education, que tem um monte de ferramentas super interessante para deixar o aprendizado mais dinâmico, colaborativo. Então a gente está sempre fazendo, sempre se movimentando. Eu acho que essa junção desse lado de empreendedor meio de ser inquieto, querer fazer coisa diferente, eu acho que faz o negócio ser diferenciado mesmo. E também as pessoas que colaboram com a gente nessa jornada. Eu sei que tem gente que tá com vocês ali faz muitos anos também, assim como a gente tem aqui também, e essa parte de cultura e todo mundo tá caminhando pro mesma direção, faz a diferença também no nosso dia a dia, né? Com certeza. A gente tem um investimento muito grande em qualidade de vida no trabalho. É uma preocupação que a gente tem em levar todo mundo junto, e tem que ser agradável, e tem que ser gostoso, e tem que progredir junto. Então, acho que isso também é uma das receitas que a gente diria, né, para ter esse pessoal com a gente há tanto tempo. A gente, quando possível, né, agora depois da pandemia a gente não fez isso ainda, até porque mudou a dinâmica de um monte de coisa, mas a gente levava os professores, ano sim, ano não, para São Paulo. Todo mundo no ônibus, ia para São Paulo participar do congresso lá da cultura inglesa, chama Colloquium, né, no começo do ano, e geralmente pernoitava lá em São Paulo, Treinamento, curso, workshops. Levava todo mundo para beber da fonte, a gente brinca. Era super legal. Então, para os professores é super bacana, eles vão, conhecem um monte de outros professores. E aqueles esquemas assim, que tem um cronograma, cada um assistia lá 4, 5, 6 palestras no dia, almoçava todo mundo junto, à noite a gente ia lá num pub, né? Então é super legal, cara. É bacana que dá pra ver no DNA de vocês que casou bem com a cultura, né? Que ela tem essa pegada já descolada, né? E vocês têm muito isso, né? Vem inovando, né? E a minha pergunta é assim, nesses 18 anos aí, vocês têm ideia de quantas pessoas já foram impactadas? Quantos alunos já tiveram na casa? Quantos já tiraram certificados de Cambridge, né? Olha, mais de 11 mil alunos passaram pela escola nesse período. Mais de 11 mil. Quase 800, uns 800 alunos prestaram os exames de Cambridge aqui em Prudente com a gente. Ao longo desse período aí, a gente ofereceu mais de 400 bolsas de estudo para programas sociais, projetos sociais e para professores da rede pública estadual. A gente já... também, né? Mais de 100 mil pessoas passaram pelos eventos culturais que a gente faz ao longo desse período. É que agora, depois da pandemia, tá tudo, né? Agora estão voltando os eventos. Mas durante anos, cara, não tinha nada, não acontecia nada cultural na cidade. Então a gente trouxe coral, fechou uma rua para coral. No outro ano, o coral se apresentou na frente da Catedral do São Sebastião. Palestras. Os eventos que vocês fazem é super legal, né? Deixa eu mais uma pergunta. Vocês falaram assim que já tiveram 800 pessoas com esse certificado, conseguiram tirar esse certificado. Isso é um número bem expressivo, né, para uma escola no interior, né? E certifica a qualidade do trabalho de vocês aqui em Presidente Prudente, né? E como que esses números pro futuro? Qual que é a projeção de vocês? Como que é a relação da cultura com vocês? As métricas que vocês atingem, como funciona vocês e a cultura central, não sei se é central, nacional. A sede. A sede cobra um número X pra vocês? Vocês têm metas? Como que é esse? Ou vocês são bem independentes, assim, tipo, esse método, assim, dessa parte? Mal, nós temos os benchmarks, né? A gente compara nossos números com os números, principalmente das culturas inglesas do interior. Tem realidade mais parecida com a nossa. Mas tudo isso é feito no intuito de compartilhar, de possibilitar que todo mundo adote as melhores práticas, né? E a gente sempre foi meio que um ponto fora da curva. Então hoje, apesar de Presidente Prudente ser, né, uma economia menor do que outras cidades do interior, a cultura inglesa de Presidente Prudente tem mais aluno que a cultura inglesa, por exemplo, de Bauru, de Marília. São cidades bem maiores. Que são cidades maiores, com uma atividade econômica mais desenvolvida, né? Mais aquecida, talvez. E nesses 18 anos de casa aí, vocês têm uma unidade que fica no centro, né, de Presidente Prudente. Todo mundo, acho que tá aqui, já conhece, já esteve lá. Eu mesmo já fui aluno também, né? E como foi a ideia de partir para uma segunda unidade? Da onde que apareceu isso? Por que uma segunda unidade em Prudente? A gente frequenta muito casa de amigos do lado de lá da cidade, na verdade do lado de cá, na zona sul da cidade.
E a gente tem percebido, ao longo dos anos, que o trânsito tem ficado cada vez pior. É muito ruim sair dessa região dos condomínios e ir para o centro. Nós tivemos muitos pedidos de mães para vir para esse lado da cidade. Mães que não querem mais atravessar a cidade para levar o filho, que é uma comodidade. Então, acho que essa questão da comodidade, conveniência, questão do tempo, né? Todo mundo ocupado, trabalha, milhares de coisas. Eu falava, vamos abrir ali perto, porque aí a gente tá realmente muito próximo aos condomínios. Dá pra garotada ir a pé, de bicicleta agora. Então é uma outra realidade para essa... É mais aquela coisa do interior, não precisa entrar no carro, ir até o centro. Tá mais perto deles, né? Muito mais perto. Na verdade, mais uma decisão tomada baseada em dados. Sim. Onde vocês têm mais clientes, onde vocês têm um público que tá mais próximo do perfil que vocês esperam. E uma área com uma perspectiva de crescimento grande absurdo, pro futuro ela também, um né? absurdo, tem muitas casas ali. Mas olha que bacana, né? A gente conversando, assim, por isso que dá muito match a Oxygen Web e a cultura inglesa, né? Porque vocês têm essa pegada de inovar e tal. Então, eu lembro desde quando vocês se tornaram parceiros aqui da Oxygen Web, acho que foi final de 2018, né? Vocês falaram, poxa, a gente entende que o hábito de consumo das pessoas está mudando, a nova geração está chegando, ela é uma geração muito mais conectada, né? E a Oxygen Web tem essa pegada digital, então a gente nasceu digital também. Então vocês enxergando isso, você falou assim, então, aí vamos tentar unir forças e tal e fazer uns trabalhos legais em conjunto. Agora mostrando mais uma vez que vocês inovando e também se preocupando com essa geração, com os clientes, alunos de vocês, com essa nova unidade. Então, fica nítido essa proximidade que vocês têm com as pessoas que são alunos de vocês, o que vocês estão enxergando da geração que está chegando. Então, acho que é bacana. Eu queria até aproveitar e relembrar, né, aquela primeira ação que nós fizemos, né? Acho que foi final de 2018 mesmo, né? Foi. Dezembro de 2018, janeiro de 2019, né? Que a gente fez a primeira campanha. Da Inglesa Procura. Nossa, foi genial. Foi muito legal. Foi a rainha tava no Tinder. Exato. E foi um marco também, porque a gente vinha de um marketing de outdoor, de panfleto, e a Oxygen ajudou a gente a migrar para redes sociais, para esse marketing digital. A cultura inglesa, São Paulo mandava muito material pronto, né? E aí quando a gente se deparou com aquele material, que era um material bom, né? Mas é porque assim, a gente tem que entender que querendo ou não, nós somos do interior, aqui é uma pegada um pouco diferente, né? Tem esse lado mais nem pessoal, mais próximo, né? Então, quando a gente recebeu aquele material, a gente falou, vamos tentar fazer uma coisa diferente mesmo, né? Vamos tentar fazer uma campanha separada aqui, nossa aqui, né? Na região. E aí foi bem bacana, porque, de fato, a gente usou aquilo lá. Vamos pegar na nova geração, a galera que faz inglês, é uma galera que gosta de viajar, uma galera que é mais curiosa, né? Então nós criamos outdoor na cidade, com os QR Code, né? E tivemos campanha, inclusive, no Tinder, né? Foi bem bacana. Você lembra números de resultado, assim, de questão de porcento de cultura? Eu lembro que a gente tinha um número bem expressivo em relação a nacional, estadual, você lembra alguma coisa assim? Eu não lembro, Mal. Eu lembro que realmente a gente estava acima da média do que estava acontecendo nas outras redes, e eu lembro dos comparativos que vocês falaram, dos índices de conversão, dos leads que chegavam, a média, né, e o nosso estava muito acima. Então, e foi super legal, foi fantástica a campanha. Não, aquela campanha foi legal. A gente tenta... Enfim, a gente se preocupa muito em relação a isso, né? A nova geração, o hábito de consumo, as pessoas estão muito mais conectadas, né? Hoje as pessoas, vai comprar um carro, ele já chega às vezes sabendo mais informação do que o próprio consultor, o vendedor que tá ali. Eu lembro que nessa campanha, ela é uma campanha para as novas matrículas para início em janeiro, fevereiro de 2019, né? Isso. A gente fez perto de 50% a mais do que a campanha de início de ano do ano anterior. Olha que bacana. Esse número eu lembro bem. Tô procurando os dados aqui, já eu passo para vocês. Bacana. E aí, enfim, 2020 a gente teve... A pandemia foi 2020? Foi. 2020, que aí é um assunto que também você tinha comentado ali em relação à pandemia, as coisas estão voltando agora. Nessa época aí de pandemia, assim como o nosso negócio, outros tipos de negócio também foram impactados, a área de educação também, né? Como que foi esse momento aí? Cara, foi um parto a forças. Em todos os sentidos, né? Na parte acadêmica, a gente teve que mudar 360 graus, né? Começar a dar aula remota do dia para a noite, treinar os professores para isso, ensinar os alunos a aprenderem de uma maneira remota,
Então foi 1, 2, 3 e já. O Google for Education ajudou vocês bastante nesse sentido, Demais. né? A gente Vocês fizeram um pouco isso. isso. Fazia 2 meses. A gente já tinha tudo em nuvem, drive compartilhado, documentos compartilhados. Então foi muito mais fácil. Né? E a própria cultura inglesa de São Paulo não estava preparada para essa mudança. Eles tinham lá o The Club, que é era uma unidade específica para fornecer aulas online, lá em Pinheiros. Mas aí, de repente, tudo teve que migrar para online. E foi tudo muito rápido, né? Muito, Absurdamente rápido. Muito. Então, o acadêmico da cultura São Paulo é surreal, é muito bom. Então, eles fecharam um pacote com o Zoom direto lá dos Estados Unidos. Todo mundo, cada professor ganhou sua licença Zoom. E deram um crash course, um treinamento de como usar o Zoom, de como dar aula online, assim, muito rapidamente. E a gente migrou tudo para online. E pós-pandemia, como foi essa virada? Porque assim, pós-pandemia, muitas pessoas decidiram por ficar em casa. Como que é o perfil hoje do aluno da cultura inglesa? Ele tá mais em casa? Ele tá presencial? Bom, eu acredito que se tem uma segunda unidade, provavelmente deve estar mais presencial. Tem algumas faixas etárias, elas não vão fazer online, cara. Muito difícil criança, adolescente fazer o inglês online. Agora, quanto aos adultos, muita gente realmente migrou para online. Tanto é que a cultura inglesa hoje tem o que eles chamam de superunidade, que é uma unidade virtual, que não tem um prédio físico, com um número realmente expressivo de alunos lá em São Paulo, que é gerida toda a distância, online, e as aulas acontecem online. E para nossa realidade, a gente passou a atender um público da região que não queria se deslocar até Prudente, ou que vinha com ônibus de estudante, tinha que esperar o horário do ônibus para ir embora. Então, facilitou muito esse acesso, né? Na verdade, assim, a pandemia, ela adiantou muita coisa, né? A questão de tecnologia, enfim, todos os negócios estão mudando de forma muito rápida também, né? Isso daí isso a gente viu aqui no nosso negócio também, né? Então, a gente se preocupa muito isso também, e que bom que vocês já estavam com o Google for Education, que de fato vocês, né, querendo ou não, já estavam ali um pouco mais fácil para você conseguir fazer toda essa migração, né? Então, que bacana. E outra coisa que eu acho legal ressaltar é que a gente começou a preparar aluno para o mercado internacional. A gente tem aluno hoje aqui em Prudente trabalhando para empresas de fora, da Inglaterra, Estados Unidos. Então, a necessidade do inglês para o trabalho ampliou. Mas, uma coisa que eu penso muito, assim, né? Então, falando que as coisas mudaram muito rápido e tal, mas uma coisa que eu me preocupo muito em relação à nova geração, ao futuro do que pode acontecer, como se tecnologia e tal, eu costumo de falar assim, se tem uma coisa que eu vou fazer com que a minha filha treine e estude bem, é oratória, é poder se comunicar bem. Então, por quê? Porque as pessoas hoje é tudo online, não tem às vezes essa conversa de olho no olho, de falar em público, de fazer trabalho em conjunto, assim. Então, cada um fica na sua casa, Então, acho que as pessoas a geração que vai entrar no mercado vai ter dificuldade de se comunicar, de se expressar, de fazer trabalho em grupo. Porque hoje a internet ajuda, mas às vezes para educação, né? Porque eu lembro quando na época eu estudava, trabalho em grupo, se reunir em casa para fazer um grupo, trabalho em grupo, apresentar em conjunto. Hoje, quem faz aula 100% remoto perde um pouco disso, né? Total. De network, de conversar. Porque uma coisa você tá na sala de aula, tá conversando com seu amigo, sai da aula, conversa. Outra coisa, acaba a aula online, você fecha cada um e às vezes não adapta e tal, e segue a vida, né? Então, eu me preocupo muito com essa nova geração, com essa com essa questão de se aproximar de pessoas, falar interação social, isso. Porque senão as crianças vivem numa bolha, né? Você vê como que é a questão do inglês, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com um amigo, ele é coordenador de um curso na área de tecnologia da informação numa faculdade aqui. E ele falava assim, a pandemia explodiu, esse mercado de programador super valorizou. E aí, assim, não tem pra nós, que estamos no Brasil, imagina no mundo fora. Os caras viram, no Brasil tem programador. Dólar vale muito mais, euro, a libra, tudo vale mais, os caras vêm e oferecem no Brasil. Só que a maior dificuldade deles de contratar no Brasil era o cara falar inglês. Daí o cara põe lá no currículo inglês básico. Aí vão pra entrevista do inglês básico. E aí o cara não consegue. E o cara falou assim, eu tô com uma dificuldade de encontrar uma pessoa que ainda é um cargo pleno, júnior pra pleno, 8.500 libras, só que eu não consigo um cara que consiga falar o inglês fluente, o inglês técnico, o inglês pro dia a dia ali, pra conversar sobre trabalho. Né? Eu não consigo achar. O cara manja muito de programação,
mas a hora que falar como que ele se comunica, ele não consegue conversar. Então, assim, e na minha visão, né? Eu acho que o investimento no inglês é um investimento extremamente importante, né? Na verdade, acho que hoje o inglês ele não é nem um diferencial mais. Imagina. Não é. Ele já é É uma requisito necessidade, básico. exato. Isso eu não tenho dúvida também. E como funciona, assim, esse lado para vocês com a escola? O jovem que ainda tá na escola, o adolescente, vocês têm alguma ação direcionada, alguma coisa focada para as escolas, para quem tá na escola, para o cara não aprender só aquele inglês de escola e acabou? Ou como que funciona? Qual que é a estratégia de vocês nesse sentido? Sim, o nosso curso caminha junto com a escola em algumas habilidades até certa idade, mas depois o foco maior é comunicação, diferente da escola, que é um foco gramatical, é preparar para leitura, para vestibular. Então, a gente desvia um pouco disso, mas a gente presta uma assessoria para o aluno também e bem em todas as áreas. Nas escolas, não interessa qual escola, a obrigação da escola é trabalhar a leitura, a interpretação de texto. E é só isso que ela faz. Então, as escolas não ensinam os alunos a falarem inglês, a se comunicarem oralmente. E lá na cultura, a gente, ao longo dos anos, o aluno vai trabalhando as 4 habilidades concomitantemente, né? Que é fala, compreensão auditiva, escrita e leitura. Então, nossos alunos que começam com a gente aí mais novinhos, 6, 7, 8 anos, 10 anos que seja, a hora que eles estão terminando o ensino médio, seguramente eles estão fluentes, eles estão falando tudo e todos eles estão gabaritando em qualquer vestibular. E o nosso curso tem uma preocupação de preparar para a vida, né? Os alunos têm que apresentar painéis, têm que saber se expressar, dar opinião, falar em público. Eles cuidam de uma apresentação que eles mesmos desenvolvem. Então, tem que se virar com a língua. Eu sei que a sua preocupação, Mal, da pessoa não saber se comunicar, a gente trabalha isso em sala de aula, porque a gente não ensina só inglês, a gente ensina outras habilidades, a gente ensina coisas interessantes em inglês, através do inglês. Sim. Então, nosso aluno aprende muito mais do que inglês. Entendi. Eu sei que eu já fui aluno lá, né, e às vezes no começo cheguei lá, o pessoal só fala inglês. Né? Tipo assim, o último recurso mesmo é o professor explicar em português, né? Mas só fala inglês. Ele, querendo ou não, essa metodologia ajuda o aluno a se esforçar a aprender, né? Sim. Também já fui aluno do curso de férias e vou falar pra vocês, cara, eu sou super fã. Porque assim, na minha época, faz muitos anos, mas assim, todo dia. Primeiro que assim, no primeiro momento você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Vou ter que vir todo dia. Mas aí você vai, segunda, terça, acho que era 3, 4 horas todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta. Meu, chegou na quinta, você parece que já tá bem perto, assim, inglês. Nossa, você já tá pensando em inglês. E aí chega na sexta e fala, meu, você já chega na sala de aula mais preparado, né? E durante esse mês eu entendi que evoluiu muito meu inglês nessa época, né? Como que é essa percepção do aluno? Como que funciona esses cursos de férias? Como que é o aprendizado durante esse período? Cara, é muito intenso, muito intensivo, igual você, né? Você passou pela experiência. Então o aluno, ele está imerso ali várias horas por dia, todos os dias, é quase que fazer um curso no exterior. São 3 semanas, o que equivale a um semestre de estudo, em 3 semanas. E todo dia, a pessoa, é o que você falou, cara, no 3º, 4º dia você já está pensando em inglês, é muito legal. A gente tem alunos aí que faz o curso de férias, todas as edições, porque gosta, porque vê resultado. Momento vender o produto de vocês. Merchan. De fato, assim, existe muita gente que tem esse bloqueio de falar, eu não me dou bem com inglês, eu não consigo, eu travo, porque acho que talvez tenha esse lado de ter aprendido um pouco na escola e aquele negócio maçante, verbo to be do primeiro até o, sei lá, e as pessoas, as pessoas têm muita dificuldade e de fato, vocês têm muito aluno que chega com essa trava. Como que vocês fazem para fazer com que eles entrem assim no eixo e descobrir que não é... Porque, pelo que vocês falaram, o método de ensino é totalmente diferente. É muito mais dinâmico. Vocês fazem trabalho em grupo, apresentação e tal. Mas eu acredito que para quem tá iniciando e quem tem esse bloqueio, deve ser muito difícil, né? Sim. Imagina fazer um intensivão desse e falar assim, filhão, fala inglês aí. O cara já fala, putz... A gente tem muito aluno adulto que tem um filtro, né? Aquela vergonha de se expor, de não saber falar. De passar vergonha, né? Mas os nossos professores estão super preparados para lidar com isso. A gente nunca expõe o aluno. O aluno, primeiro, ele pratica em par, com um amigo do lado, para depois ele falar para a turma ou para a sala. Então, nunca existe uma exposição, faz uma leitura.
Nunca acontece isso sem antes ter uma prática individual, em pares. Então, vai do passo a passo para ir para um todo. Aí, quando eu tô ali conversando em trios, em pares, o professor tá rodando a sala, monitorando, percebe alguma coisinha ali, chama todo mundo. Pessoal, olha aqui, como é que é isso aqui mesmo? Vamos todo mundo repetir então, mais uma vez. E aí, mais um pouquinho de prática em trios, em pares, o professor monitorando. E aí, a hora que chama todo mundo para encerrar, para fechar a atividade, aí o professor, né, todo mundo dá sua opinião ali. E a pessoa já fala com segurança, com desenvoltura. Já praticou. O acompanhamento é mais intensivo, né? Qual que é o tempo médio para formação? Por exemplo, um adulto entrou lá, em quanto tempo ele consegue sair falando inglês, consegue fazer uma viagem para o exterior e se virar bem? Ó, sair falando inglês é muito relativo, né? Agora, para ir para o exterior, passear, é uma realidade. Eu quero ser advogado na Inglaterra. É outro inglês. É outro nível de fluência, de vocabulário e tal. Mas a gente tem alunos que com 1 ano de curso, fazendo curso intensivo, regular, foi pro exterior e realmente se deu super bem. Passou por uma imigração, soube pedir comida num restaurante, se hospedar, fazer os passeios turísticos, ir para uma escola. Isso é real, cara. Não, eu vou falar pra você. Eu tenho uma história bacana para contar para vocês. Uma vez fui para os Estados Unidos com o Mal, né? Acho que lá 2015. E aí você chega lá primeiro dia, não tá entendendo nada. No segundo, não, tô começando a entender. Aí depois de uns 4, 5 dias, você fala assim, tô voando inglês, tô falando fácil. Nossa, eu tenho história. Aí chegamos lá, eu não sei de onde a gente tá saindo, acho que de um dos parques da Disney, né? Aí tinha um show lá, quem que era o show? Blue Man. Os Blue Man, que eles fizeram propaganda da Disney. Blue Man Group. Falei, não, deixa que eu vou lá perguntar quanto que é o ingresso. Aí cheguei lá, quanto custa o ingresso? E a mulher falou, não, beleza, entendi. Cheguei lá, é o seguinte, custa $16 pra entrar, não sei o que, daí que eu vou acertar lá. E aí, lugar privilegiado, lugar top. Cadeira top, todo mundo lá separando $16. Todo mundo deu $16, foi lá, daí a mulher... Então, não tenho dinheiro aqui, tá faltando. Era $160. Deixa que eu falo com ele. Era $160 o ingresso pra entrar. Eu falei, meu inglês tá bom, tô firme aqui, né? Mas é aquele tal negócio, né? Eu fiz aula de inglês, depois não pratiquei mais. E você ficar sem praticar, sem trabalhar, sem estudar, né? É um negócio que você vai enferrujando, né? Sem praticar é difícil mesmo. Eu sei que foi, assim, deu risada pra caramba. O Maurício usou um tempão depois disso. Não, até assim, hoje, né? Não tinha entendido nada. Igual aquele vídeo lá, aquele meme lá, tô deitando no inglês, aí chega lá, passa vergonha, né? Pediu um refrigerante, chega um milkshake. Mas é isso, eu percebo assim, quem viaja e tem o inglês, é uma viagem muito mais tranquila do que ficar passando perrengue e não sabe pra onde que vai, o que faz, deixa de aproveitar muito mais, né? E eu imagino, ainda mais se tiver, sei lá, pra trabalhar, né? Então, o inglês, não tem jeito, ele é super importante. E pra trabalhar, igual você falou assim, quero ir pra fora do Brasil, quero trabalhar e falar fluente um nível um pouco mais avançado pra trabalhar. Quanto tempo uma pessoa para se formar, assim, mais ou menos? A gente tem alunos hoje que estão trabalhando na área tech, que tem 2 anos de curso. Estão trabalhando, se virando para empresas britânicas, americanas, e se viram bem. Vai muito da dedicação de cada um, né? Vai do conhecimento da área técnica, dos termos também, isso tudo ajuda. Mas eu acho que a grande dificuldade da pessoa que trabalha e se relaciona no trabalho em inglês não são nem os termos técnicos, é realmente aquela coisa de pensar em inglês e falar o que está pensando. Porque não ter ruído na comunicação. De falar certinho, de não errar um tempo verbal ali de um jeito que compromete o entendimento. E isso não é técnico, isso aí é o inglês, né, do dia a dia mesmo, que é o que acaba segurando a pessoa. Porque o inglês técnico, via de regra, a pessoa até já sabe vocabulário, é muito parecido com o português, quando não é tudo em inglês, né, o termo técnico. Eu acho que o que tem esbarrado mesmo é o oi, tudo bom, o que você fez, o que você vai fazer, quando que vai ser a reunião. Tanto nessa viagem que tinha sido a primeira vez que você tinha ido para os Estados Unidos e tal, e eu falei, primeiro dia você vai se achar que você tá travadão, que você não sabe nada, mas é porque você fica nervoso e você se cobra mesmo, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é assim, fica calmo e depois esquece de ficar pensando em português. Quando você for falar, fala e já... Fala certo, fala errado, se joga. Quando eles vêm aqui também, eles falam errado, então tá tudo ok. Então assim, quando você tira um pouco dessa sua pressão também, isso daí já dá uma aliviada, né? Mas ainda voltando, falando dos alunos de vocês, né? Então a gente falando das coisas que vem acontecendo, da pandemia, da nova geração, do hábito de consumo e tal. De 18 anos de cultura inglesa, né? Inclusive, parabéns. Obrigado. 18 anos de muito sucesso, muita história, né? E
desses 18 anos, o que vocês perceberam de mudança nos alunos, assim, em relação a, sei lá, eles estão mais rápido, mais devagar, mais disperso? Vocês tiveram que mudar muito, lógico, percebi que vocês mudaram muito a forma de ensino e tal, mas o que vocês falam, assim, dessa nova geração, dos novos alunos comparado com 18 anos atrás? Bom, eu diria, assim, que logo que a gente abriu a escola, tinha uma busca muito grande para o inglês para viagem e para melhorar o currículo. Hoje, a gente tem alunos buscando o inglês para consumir um conteúdo em outra língua, ter um acesso a uma imprensa de fora, ver as notícias do dia a dia sob uma outra ótica, consumir filme, seriado, música. Então, o inglês está fazendo parte do dia a dia dessa geração mais nova. Bacana. E a garotada, principalmente crianças, adolescentes, nessa faixa etária, o impacto das redes sociais é muito mais visível, porque eles consomem conteúdos em inglês, entendendo ou não, o inglês é parte do dia a dia deles. Então eles já vêm com um traquejo, com uma facilidade, com vocabulário que crianças de 15 anos atrás não tinham. Né? E a gente vê isso, a garotada lá, o conteúdo que eles consomem sobre música, sobre cinema. Sobre jogos, muita gente joga com gente do mundo todo. Eu aprendi muito inglês em jogo. E como que é a visão de vocês, o comportamento de vocês em relação à concorrência local de outras escolas e ao mercado na internet, aplicativos e tudo mais? Como que vocês enxergam esses outros mercados? Qual que é o nível da preocupação de vocês com isso? O Diogo sempre teve concorrência, né? Então, a dinâmica de tudo vai mudando, o perfil do aluno vai mudando, a concorrência vai mudando, e a gente vai mudando junto, né? O online tá aí para ficar, sempre vai ter aluno querendo online, sempre vai ter aluno também querendo presencial, né? E sempre vai ter aluno que está comprando preço, e sempre vai ter aluno que está disposto a pagar um pouco mais para ter qualidade. Qualidade, atendimento. Exato. Então, eu acho que esse tipo de coisa não muda. E mais uma pergunta. Qual que é a sua visão sobre esses aplicativos que ensinam inglês? Porque eu mesmo já baixei um aplicativo aqui e já falei, não, tô sem tempo, tal, tô com 2 filhos pequenos, não consigo mais fazer aula. Vou baixar um aplicativo, vou indo. Mas assim, foi, parou, acabou. Não, você já respondeu. Mas é verdade. Tem muito aplicativo bom que funciona, mas eu diria que funciona como material de apoio. Ele sozinho é muito difícil fazer você chegar numa fluência. Até porque você está aprendendo inglês para se comunicar, né? Para conversar com as pessoas. Você não conversa com a corujinha ali. Eu não sei corujinha essa não. Era esse mesmo. Era esse aí, né? Então essa coisa da interação, ela é super importante. Aí, comparar o online com o presencial. No online, você consegue, se o professor for bom, souber o que está fazendo, você consegue ter diálogos em duplas, trios. Trazer um conteúdo mais relevante para o dia a dia daquele... Só que no presencial, fatalmente, a riqueza de interações vai ser muito maior. Porque não cai conexão, não tem lentidão de conexão. E a qualidade do feedback que o professor... ali instantâneo que o professor consegue dar é outra. Porque no online, o professor não consegue monitorar todo mundo ao mesmo tempo. Na sala de aula, tem 4 duplas ali. O professor tá ali prestando atenção no que tá acontecendo, já pega uma dificuldade, já responde, percebe alguma coisa, eu acho que isso daí é a dúvida de todo mundo. Já traz aquilo, né? Eu acho que assim, se olhar o olho no olho ainda faz a diferença, né? E se eu falar inglês todo dia com a mesma pessoa, o mesmo companheiro de aula ali, é uma coisa. Agora, se cada dia você mudar, se é uma pessoa diferente, a tonalidade de voz é diferente, as palavras são diferentes, tudo é diferente. Aí você tem que se esforçar mais pra entender. Eu sou o tipo de aluno que eu não consigo fazer negócio à distância. Eu sempre fui muito... Eu gosto de me comunicar, sempre gostei de conversar. Eu não funciono estilo EAD. Mas isso sou eu, porque eu não vim dessa geração. Não, mas tem muita gente acima. Não, eu sei, mas eu fico preocupado, assim, a nova geração, dos nossos filhos, assim, talvez, se eles já estão acostumados com isso, né? Então, como a gente tem que fazer com que eles descubram algo diferente, saírem um pouco do EAD, para fazer com que eles
façam, sei lá, se juntem, façam network. Não, a gente investe muito nos eventos, que é um jeito de trazer o pessoal do remoto pro presencial. Exato, então os eventos é bem bacana. Sempre com foco cultural, sempre tem uma pegada do inglês envolvida no evento. Música, então, é um jeito de trazer ele pra interação. Porque e ele igual se eu falei, sentir parte da escola também, né? Eu falei, eu não talvez, eu tô dando um exemplo como, né, porque eu não sou dessa, eu sempre fui de estar com a galera, mas eu falo assim, nossa geração, dos nossos filhos, é um pouco diferente. Então, eu acho que é e não é, porque os meus filhos, os seus, o Diogo, eles vão na escola presencialmente, então eles estão acostumados com aquela dinâmica ali, de encontrar os amigos todo dia. E na nossa aula, o presencial é muito mais legal do que da escola, né? Não tô querendo puxar sardinha pra minha brasa, não. Do que o colégio regular, né? Do que o colégio regular, porque o colégio regular é aquela aula expositiva. Sim. E de regra, é isso aí, até hoje. E a nossa dinâmica de aula é outra. Na nossa dinâmica de aula, claramente, quem tem que falar é o aluno. Então, tem um termo lá que a gente usa até hoje, que é o STT e TTT, que é o Student Talking Time e Teacher Talking Time. A gente controla isso. É uma métrica que a gente presta atenção. Quem tá falando Quanto mais? da aula o aluno professor fala ou o aluno? O aluno tem que falar. Então, o aluno vai... Né, aquela coisa de professor que não gosta de sala barulhenta, de aluno conversando... Cara, lá não existe. Lá a gente gosta de aluno barulhento que fala. Que legal. E ele fala em inglês. E a aula dinâmica. Sempre tem conteúdo cultural, tem música. Nunca é igual. Não tem aquele padrãozinho, aquele negócio maçante. Eu acho que essa garotada que tá hoje aí no ensino fundamental, médio... Eles não estão, assim, necessariamente formatados ainda para o ensino online. Acho que essa coisa do online talvez vai virar realidade na vida deles a hora que eles não tiverem tempo para se locomover, o dinheiro, enfim, mas por enquanto... Mas, ó, eu também sinto um pouco dessa dificuldade. Eu tô tirando uma certificação de marketing do Google, né, e, assim, 100% online. Então, assim, você tem que ler conteúdo tudo em português, tá? Ler, assistir vídeo, velocidade 2, no final tem uma prova lá e Google é assim, ó, 80% ou tá fora. Meu, já tomei tinta em não sei quantas provas. Meu, e a minha maior dificuldade é, você tem que parar ali 1h30, 2 horas lendo, assistindo vídeo, fazendo alguns exercícios, tudo mais, pra daqui uma semana fazer uma prova. E eu falo assim, se eu tivesse sentado, às vezes, numa sala de aula, interagindo, eu sei isso aqui, como funciona aquilo ali, eu acho que eu conseguiria captar muito mais o conteúdo da informação do que só no online, né? Os pequenininhos, a gente tem uma attention span, que a gente presta bem atenção, que é o quanto de atenção o aluno consegue se concentrar. Quanto tempo ele consegue ficar concentrado. Legal. Então a gente intercala. Eu sou desses aí mesmo, sou desses que gostam assim. As crianças, elas têm um momento no livro de fazer o exercício e um momento agitado, que ela vai ter que se movimentar, vai ter que levantar, vai ter que dançar uma musiquinha, vai ter que fazer um jogo, um game que ela se movimenta. Então, para intercalar momentos de energia mais baixa com energia mais... Se não dorme mesmo. O bacana que eu falo assim, ó, meu filho tem 4 anos, né? Acho que ele tá vendo alguma coisa na escola e ele começa, papai, como fala azul em inglês? Papai, como fala não sei o quê? Daí ele pergunta, como que é o meu nome em inglês, né? E aí a gente começa a explicar, mas você vê que assim, ele tem interesse em aprender, entender, né? Diogo. Minha filha... Matrículas abertas. Já sei, minha filha sabe contar inglês, sabe todas as cores, ela sabe umas partes do corpo, porque eu fico... Próxima vez você manda ela comprar o ingresso lá. Melhor que o Diogo. Isso é verdade. Pessoal, voltando que vocês estavam falando dos 18 anos, da cultura inglesa e tal, maior de idade agora e tal. Quais são os planos? O que vocês... Tem alguma coisa planejado? Podem fazer um spoiler do que tá pra acontecer? Enfim, o que vocês podem nos falar aí de novidades? O que é o futuro? Eu acho que primeiramente é a nossa nova unidade, né? Que seja um sucesso tanto quanto a do centro. Investir, já fala divulgar. O endereço para quem tá ouvindo, saber o endereço já também, onde que é. O prefeito Florivaldo Leal. Número 140. Atrás do restaurante Umê e do mercado Verdurão. Ó. Pode continuar, interrompi, desculpa. Não, mas é isso, cara. É fazer a unidade lá funcionar direitinho, atender bem o pessoal da região. E tem muita coisa sendo incubada no Departamento Acadêmico da Cultura São Paulo. Entendi. Então, a gente não pode dar uma prévia nem nada, mas tem muita coisa, muita novidade, muito projeto. Uma plataforma de aprendizagem gamificada, onde os alunos reforçam o conteúdo de sala de forma lúdica, divertida, em casa, bem intuitivo.
A cultura inglesa de São Paulo está investindo milhões em desenvolvimento de plataformas, em inteligência artificial. Happy 18 Mentira! Happy 18 É nada! Olha lá! Por essa vocês não esperavam. Não! Que lindo! Quem que falou que a gente não via? emoção! Aí sim. Olha, vai ali atrás pra aparecer todo mundo também. Assim. Chega aí! Gente, tô emocionada! Ah, é nada, querida! Parabéns! Sucesso, maioridade! Bom, cara. Happy 18! Obrigado. Nem eu sabia Bárbara. dessa, hein? Nem você sabia? Nem eu sabia. Obrigado. Foi pego de surpresa. Mas parabéns pra todos nós, né? Surpreendidos. Não, pessoal, Agora a gente tem que parar de mentir, hein? Agora. Pô, mas, ô, Ricardo, chegou um time de peso aí, apresenta pra nós aí, pra quem não conhece, quem que é esse time aí? Não, tá em forma, o time do Torrent tá em forma. Mas é Peso peso de intelectual, experiência, simpatia. Essa é a teacher Bárbara. A Bárbara foi nossa aluna, agora teacher. Esse é o teacher Plínio. Ele não foi nosso aluno, ele já chegou pronto. Essa é a teacher e coordenadora Ana Cláudia. Tá com a gente já há mais de 13 anos, né? 15 esse ano. 15 anos, ela debutou. Ela debutou. E esse é o teacher Victor Hugo, que está conosco há 18 anos. É. patrimônio. Em abril faz 18 É um anos. patrimônio da cultura inglesa, Vitão. Então a Tati fala, ai, Ricardo, você é muito chato. Eu falo, não sou, o Vitão já me aguenta há 18 anos, tá indo, a gente se dá bem. Mas acho que é assim, acho que toda empresa tem um patrimônio, né? Aqui a gente também tem algumas pessoas aí que estão 11 anos de casa, já estão aí com a gente e Fazem parte da cultura, né? E o legal é essa proximidade que o pessoal da cultura inglesa tem também, né? Então você vai ver esses rostinhos aí nas redes sociais também. Então, é bom que aí quando a pessoa vê aquele material no digital e chega na escola e vê todo mundo fala, nossa, que legal, né? Essas então, pessoas são de verdade, elas existem. Não são atores nem atrizes, então é um time. Mas você sabe que a gente nem sempre assim acerta. Quando a gente, alguém vem trabalhar com a gente dá uma errada. Mas a pessoa que não é legal, cara, não fica. Porque o clima é muito legal. Exato. A pessoa Tem se seu sente fit. incomodada, né? Sai fora da casa. Ela se sente incomodada, incomoda os outros, aí não dá match. Ah, que legal. hoje acho que a união do perfil com as habilidades técnicas é o essencial para cada profissional, né? A pessoa tem que ter o perfil cultural da empresa, né? Ela tem que dar aquele match com a empresa, né? Com o ambiente de trabalho que ela tem ali. E, logicamente, tecnicamente, né? A pessoa tem que entender o que ela tá fazendo. Mas aí, a técnica de aula, a gente raramente, a não ser que a gente contrate um professor que vem de outra cultura inglesa, um professor que vem de fora, a gente ensina ele a dar aula do nosso jeito. Mas o perfil, cara, a gente não dá pra ensinar. Não dá pra ensinar a pessoa a ser legal. Não dá, isso é Ou verdade. é ou não é, né? Pessoal, assim, mais uma vez, parabéns pelos 18 anos, pela contribuição para a cidade, para a região toda, por tudo que vocês fizeram nesses 18 anos aí. Agradecer também pela parceria, né? É muito gostoso trabalhar com empresas de marketing e pessoas igual vocês, que entendem da importância do marketing e, enfim, são sempre um passo à frente também das coisas que estão por vir. Então, é muito gratificante para nós também ter vocês como cliente, por tudo que vocês abrem portas para nós, para pegar toda a loucura que a gente tem e dar de ideia para vocês também. Então, muito obrigado por esses anos de parceria. Pô, eu tenho uma sugestão aqui. Já que o Maurício é o hoster do nosso podcast, eu acho que ele tinha que fazer uma pergunta em inglês. Não vou. Pra vocês responderem em inglês. Falou. Eu acho que vale a pena. Pode encerrar aí. Não, fala você agora que você Não, eu só dou ideia. Você pediu. Eu Não, só dou gente, eu não ideia. quero passar essa vergonha ao vivo, então fica uma outra oportunidade. Eu vou fazer umas aulas aí depois com vocês e aí eu... Eu não sei qual o número desse podcast, mas a gente ainda tá no começo. Mas Daqui um ano. uns 30, 50, 100 Vamos lançar um podcasts. desafio. Não faz um inglês. Fica lá, Não faz em inglês. Eu tenho que usar um controle de ponta aqui, vocês vão falando e eu vou assim... Não vai cair Boa, sanduíche. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Não, Mas gente, obrigado. assim, pra gente concluir, pra gente encerrar, vocês poderiam fazer um encerramento em português e outro em inglês pra gente ver como que é, né?
Pra vender o peixe, aproveitar e vender o peixe, né? Mas será que eu... Bom, vambora. Vamos lá? Podia contar com a nossa equipe, né? Pode, opa! Tá vendo? Olha a batata quente, batata quente. O Diogo dá ideia e sai correndo, né? Lógico, essa é a minha parte. Eu acho que a cultura inglesa fica feliz de fazer esse encerramento, mas a gente conta também com esse mesmo engajamento em língua inglesa dos nossos parceiros aqui da Oxygen Web. I think this is it. So thank you very much for watching. Thank you for having us. It's been a pleasure. Not only being here today, but it's been a pleasure being with you for all these years. We're very grateful. Yeah, thank you very much. Ô, pô, mal, traduz aí pra mim. Thanks. Thanks. Pessoal, obrigado por ter assistido até o final. Dê feedback pra nós, se está gostando ou não, dá um like, se inscreva no canal, acompanhe a cultura inglesa nas redes sociais também, vai ter muita coisa bacana lá pra esse ano também, e enfim, segue lá nas redes sociais, beleza? Obrigado, viu? Obrigado, Tchau, gente. obrigado, Bye, obrigado. bye, see Mal, traduz aí pra mim que o Ricardo falou.